Aleluia. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Isaías 11, 2, é o texto que nós vamos ler e falar sobre algumas obras poderosas do Espírito Santo. Se você quiser, tem aqui no nosso telão também, a Nova Almeida atualizada. Isaías 11, 2. Vamos ficar mais um pouco em pé em reverência à palavra do Senhor. A versão que temos aqui no telão diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A versão que eu vou me ater aqui nesta noite: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Eu sempre gosto de olhar para a palavra do Senhor, sempre com perguntas. O que o texto está nos trazendo, o que o texto quer nos ensinar. Eu gosto também de dividir o texto e separar, entender palavra por palavra. E aqui eu anotei 7 palavras importantes que nós encontramos neste texto que nós lemos. E a primeira palavra que eu anotei aqui é a palavra repousará. O Espírito do Senhor repousará. E como é inspirador saber, deixa eu dar um pano de fundo aqui primeiro, né? Esse texto está falando sobre Jesus, um texto profético. Isaías falando a respeito de Jesus, dizendo que o Espírito do Senhor repousaria sobre Jesus, trazendo essas características que nós falamos aqui, para que ele pudesse desempenhar, realizar o seu ministério. Então, como é inspirador, nós sabemos que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que hoje habita em nós, que está a todo instante. O mesmo Espírito que dava sabedoria para Jesus falar, o mesmo Espírito que fazia com que Jesus realizasse aqueles milagres, o mesmo Espírito que fazia com que Jesus discernisse pensamentos, é o mesmo Espírito que está habitando em nós, e isso é inspirador. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que entender a diferença. Nós não somos mais como nós éramos. Muitas pessoas falam, todos são filhos de Deus. Não, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador são filhos de Deus. E há uma grande diferença entre o filho de Deus e a criatura de Deus. Aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador, não têm este Espírito maravilhoso habitando. Isto faz toda a diferença. E é engraçado, irmãos, que eu vejo até mesmo crentes. E esse evangelho significa, quando isso acontece, significa que é fraco de Bíblia, que não entende de Deus, que não entende de teologia, de doutrina bíblica. Às vezes a gente vê aí a pessoa toda com a vida virada, que não ia à igreja, que não tinha Jesus Cristo como Salvador, que não tinha sido lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Daí morre e a pessoa coloca lá na rede social: nos veremos em breve. Eu não quero ir para o mesmo lugar que essa pessoa está. E crente dizendo. Esse tempo morreu uma pessoa que eu conheci, uma vida de prostituição, de mentira, de engano, de trapaça. E morreu. E o irmão que é bem crentão, que se diz crentão, dizendo: nos veremos em breve. Não. Bom, ele pode ir para lá, né? Eu não quero ir para o mesmo lugar. Então nós temos que parar com essa falsa expectativa. Essa doutrina maligna que tem sido impregnada na vida das pessoas, dizendo que nós somos todos iguais. Nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Nós brilhamos a luz de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo não habita em qualquer pessoa.
O Espírito Santo só habita naqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Que é o que nós vamos relembrar aqui. O sangue de Cristo derramado. É por isso que nós precisamos aceitar a Jesus e fazer com que aqueles que estão ao nosso redor entendam a necessidade de serem também lavados no sangue de Jesus. Você tem se preocupado com seu filho, com sua filha, com seu neto? Porque não basta dizer que é crente, não basta ter o título de crente, tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Nós temos que orar e clamar, nós temos que ser intercessores. Esses dias eu estava num lugar e de repente estava bem vazio, um lugar bem grande. Estava eu, a Denise e a GL estavam sentados no chão brincando. E eu vi que uma pessoa começou a vir em nossa direção. Como não tinha mais ninguém naquele lugar, eu já fiquei esperto, dizendo qualquer coisa, a gente grita, sai correndo. Mas eu vi que aquela pessoa, ela estava vindo fazendo um ritual. Ela passou bem perto de mim. Bom dia, boa tarde. Passou. E continuou fazendo um ritual. E eu fiquei olhando, falei, essa pessoa com esse ritual vai direto para o inferno. Mas eu não fiquei criticando, olhando, ih, tolo. Eu comecei a orar. Eu lembrei de ser um intercessor. Falei, Senhor, este homem está condenado ao inferno. Mas a Bíblia nos ensina que muito pode a oração de um justo. Tu podes mudar a história, o destino deste homem. Se ele seguir assim, ele vai para o inferno pela sua prática. Mas eu estou orando, Senhor, que ele seja salvo, que se encontre com Jesus, tenha suas vestes limpas, o seu nome escrito no livro da vida, para que possa ir morar no céu, que eu estou caminhando para ir morar. Então a vida cristã deve ser uma vida de inspiração, irmãos. Nós não somos como o mundo, nós não somos mais do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. A palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de luz. Nós não somos iguais. Mas vamos lá, irmãos, sobre estas obras poderosas que temos aqui neste versículo. Primeiro, há uma promessa dizendo: o Espírito repousará. Repousar, aqui esta palavra repousar, ela está no sentido de estabelecer e permanecer. Então nós temos esta promessa também sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo vem, estabelece em nós a sua morada e permanece habitando. Tem gente que pensa que Espírito Santo é igual casa de praia. O pessoal vai de vez em quando lá, né? Vai dar uma folguinha, eu vou descer para a praia para curtir minha casa, meu apartamento. E as pessoas pensam que o Espírito Santo é assim, ele vem, limpa a casa e sai. De repente, eu tenho que usar o Jorge, então ele lembra do Jorge e vem aqui. Não, o Espírito Santo, ele estabeleceu em nós a sua morada e permanece habitando continuamente. Esses dias o Espírito Santo me levou a palavra do Senhor lá em Coríntios, Paulo dizendo assim: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Não usem o corpo de vocês para qualquer coisa, de qualquer maneira. Não se vistam de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque o corpo de vocês é templo, morada, habitação, aleluia. Então, quando está dizendo que o Espírito do Senhor repousaria, está dizendo, Ele vai estabelecer a sua morada, e nela irá permanecer até o dia de Cristo Jesus. Segundo ponto, ele está dizendo aqui que o Espírito que dá sabedoria. Então o Espírito Santo vem e gratuitamente nos dá sabedoria. A palavra sabedoria aqui neste texto, ela tem a intenção de falar sobre habilidade para guerrear, habilidade para administrar. Nós temos que entender que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento no grego.
Então existem algumas palavras que têm que ser traduzidas de maneira mais simples. Por exemplo, o texto, Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Ele ficou aborrecido. Mas é que no grego, a gente só tem uma palavra para amor, mas no grego tem 3 pelo menos. Que é o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor ágape é o amor de Deus puro, perfeito. O amor filéu é aquele amor de compaixão do próximo. E o amor eros é o amor que o marido tem para com a esposa, o amor erótico. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor ágape? E ele diz: eu te amo, Senhor, com amor filéu. E Jesus fala: não foi isso que eu perguntei. Você me ama com ágape? Eu te amo com filéu. E Jesus então fala assim: você me ama pelo menos com filéu? Então, com filéu eu amo. Daí ele ficou triste, porque Jesus teve que baixar o padrão na vida dele. Então por isso que é interessante quando a gente dá uma ampliada aqui. Às vezes a pessoa: é frescura de pregador. Não é frescura de pregador, é sabedoria para a nossa vida. Então existem várias palavras que os autores usaram em diferentes tempos. A Bíblia demorou 1000 e poucos anos para ser escrita. Então a linguagem ia mudando, as palavras iam mudando. Então existem várias conotações para algumas palavras. Então sabedoria aqui é no sentido de habilidade para guerrear e habilidade para administrar. Então, às vezes a gente pensa em sabedoria só para fazer cálculo, para saber se é. Não, sabedoria para administrar uma batalha, sabedoria para administrar as finanças, sabedoria para administrar a família, sabedoria para administrar a igreja, sabedoria para administrar os funcionários, sabedoria, habilidade para a guerra. Então, logo quando eu li habilidade para guerrear, eu lembrei de Davi. O Espírito do Senhor estava sobre Davi, e ele tinha uma habilidade tremenda, que quando o inimigo sabia quem está vindo aí, quem está conduzindo é Davi, então já era a batalha. Então vamos tentar, mas já perdemos. Davi era poderoso na batalha, porque ele sabia que o Espírito do Senhor, ele sabia lá quando ele foi ungido como rei, a Bíblia diz que aquele Espírito que estava sobre Saul, saiu de Saul, o Espírito do Senhor saiu e veio sobre a vida de Davi, e todas as habilidades que Saul possuía já não tinha mais, porque agora a sabedoria estava sobre Davi, e ele sabia como se conduzir. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia como se conduzir. Então nós também temos habilidade para a batalha. E quando nós falamos habilidade para administrar, logo eu me lembrei de Daniel. Daniel chegou na Babilônia como um exilado, praticamente um escravo. De repente começou a administrar, se tornou um dos 3 presidentes. Quando estava para se tornar o presidente acima dos outros, jogaram ele lá na cova dos leões. Estudar a Bíblia, irmãos, é muito importante, porque esses dias o irmãozinho pregando aqui, colocou Daniel lá na fornalha, né? Os 3 foram jogados na fornalha: Sadraque, Mesaque, Daniel e Abednego. Ele contou, falou: não, são 4, que vou tirar o Abednego, deixar só os outros. Eu falei: irmão, depois vem falar mal, né? Fica na porta criticando as teologias da nossa igreja, não sabe nem para onde que Daniel foi, né? Daniel foi para a cova dos leões. Ele saiu de lá e continuou administrando. Porque ele era bom? Porque ele era melhor que os outros? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando o Espírito do Senhor está sobre nós, até aqueles que não entendem das coisas espirituais, eles olham sobre a nossa vida e falam assim: tem algo diferente aí. Porque todos olhavam, inclusive o rei olhava e falava assim: Daniel, eu sei que sobre você tem um Espírito excelente, aleluia. E nós precisamos fazer uso deste poder que está sobre a nossa vida.
Tem muito crente andando cabisbaixo, tem muito crente andando pensando que a vida do crente é de derrota em derrota, de fracasso em fracasso, e Deus está dizendo: repousará, permanecerá, habitará em você o Espírito Santo que te dá sabedoria. Oh, aleluia! Que dá entendimento, compreensão, discernimento. Aqui está falando sobre o uso da razão. Tem coisa que a gente precisa raciocinar, não é só a vida espiritual, não. Tem coisa que a gente tem que raciocinar. Parar, pensar. A hora que você vai fazer a prova da escola lá, aqueles problemas de matemática lá, x, y, não sei o quê. Se você não estudou, não colocou a mente para funcionar, o Espírito Santo falou assim: se vira. Tem que estudar. É a mesma coisa pregar, irmãos. Tem gente que pensa que pregar é abrir a Bíblia aqui e Deus vai revelar tudo que... Não. O Espírito só nos revela aquilo que nós já lemos. Se você nunca leu Salmo na sua vida, jamais Deus vai te usar para falar alguma coisa sobre Salmo. Você nunca leu. Como é que o Espírito vai chegar e vai te usar numa coisa que você não sabe? Não é? Então é usar a razão. É raciocinar, é pensar. Eu lembro da história de Paulo, lá em Atos. Ele chegou na Grécia, estava em Atenas. Enquanto ele esperava os irmãos chegarem, ele estava caminhando para lá e para lá, para cá, andando na cidade e observando tudo. E chamaram ele para falar lá para os filósofos. E Paulo já não chegou colocando as travas da chuteira, mostrando, batendo no peito, não. Paulo usou a razão. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou abrir a porta do evangelho para esse povo? Qual que é a minha estratégia para anunciar? Onde estava sentado ali, conversando com uns pastores ali na mesa, falando sobre evangelismo, estratégias de evangelismo, estratégias para a igreja, estratégias para combater sobre essa tal da hipergraça. Pastor, até no casamento é assim, né? De vez está comemorando, está falando ali, não, como é isso e aquilo outro. Então nós precisamos raciocinar a respeito das coisas. Paulo olhou lá e viu que tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Paulo falou: é aqui que eu vou pegar essa turma. Paulo não chegou lá falando: ó, Jesus, o filho de José, o filho de Maria. Os gregos iam saber lá o que era isso. Essa era a mensagem para os judeus. A Bíblia diz que os judeus pedem sinais, mas os gregos querem ver a sabedoria. Então você prega de um jeito para judeu e prega de outro jeito para o grego. O uso da sabedoria é o tal aqui do entendimento. E Paulo chegou diante ali dos filósofos na Grécia. E ele fala assim: eu sei que vocês são muito religiosos, porque eu vi aí muito, todos os altares dos deuses que vocês servem, mas eu quero falar a respeito do altar do Deus desconhecido. Sabe esse Deus que vocês não conhecem? Eu conheço. Posso falar dele para vocês? Eita, Paulo, hein? Ó, chegou lá na orelha dos filósofos. Os filósofos, não, para, senão a gente vai se converter. Então, o entendimento aqui, que é o Espírito que dá entendimento, é a gente saber usar a razão. Tem gente que não age com a razão, age com o sentimento, age pela emoção e não usa a razão. Mas a palavra está dizendo: o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento e o Espírito que traz conselho. Aqui o conselho é no sentido de fazer, revelar a vontade de Deus, revelar o propósito de Deus. Outra coisa, tem crente que nunca pensa no seu propósito. Tem crente que pensa assim, que é só ir caminhando. Deus está no comando, Deus sabe que eu preciso, Deus faz o que Ele quiser da minha vida. Não funciona assim a vida cristã. Isso é a receita para o fracasso espiritual. Se você pegar as pessoas desviadas, se você pegar 100% das pessoas desviadas, não vamos chegar no 100%, vamos deixar no 99%, né? 99% das pessoas desviaram porque não sabiam o seu propósito. Vamos pegar aquele que queria ser alguma coisa na igreja, um obreiro na igreja.
Ele não sabia se Deus havia chamado para ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, músico, cantor. De uma hora ele quer pregar, uma hora ele quer tocar, ou ele quer tocar, pregar, cantar, administrar, quer fazer tudo. Não sabe. Por isso está dizendo que o Espírito traz conselho. Então, para a gente não andar batendo a cabeça de lá para cá, sofrendo aquilo que não precisamos sofrer, o Espírito Santo está aqui em nós, habitando em nós. É só você conversar com Ele. Assim como os discípulos, quando não sabiam o que fazer, eles corriam para Jesus e falavam: Jesus, nos socorre, porque a gente não sabe o que fazer. Assim devemos ser nós. Vamos aos pés do Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo, eu preciso de conselho. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha família? Como que o Senhor quer me usar? Qual é o meu chamado na tua casa? E quando eu olho para este traz conselho, eu lembro de Maria. Maria, aquela moça virgem que estava se guardando para o seu esposo, de repente o anjo fala assim: ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai ficar grávida de um ente santo, e você vai chamá-lo de Jesus. Maria sabia o que Deus estava para fazer através dela. Maria sabia o que estava sendo gerado no seu ventre. Maria, em momento algum, se desesperou: agora José não vai me querer, ele vai achar que eu pulei a cerca, ele vai achar que eu saí com outro homem. Não, Maria sabia o que Deus estava para realizar. Não tema, Maria, fique tranquilo, fica tranquila. Então, quando está falando que o Espírito Santo traz conselho, ele nos revela a vontade, o propósito de Deus. Então, Maria estava tranquila com relação à gravidez e com relação à criação do menino. Como é que eu vou criar esse menino? Como é que eu vou educar esse menino? Ela sempre recorria ao Espírito Santo. Por isso a vida dela foi tranquila. Por isso aquela gestação foi tranquila. Por isso a educação do menino foi tranquila. Eu nunca tinha parado para pensar. Sexta-feira eu estava lá pensando. E eu fiquei imaginando Jesus na idade da GL. A GL às vezes vem, agarra na perna da gente, não solta de jeito nenhum, fica agarrada e se pendura. Papai vai cair, solta. Às vezes ela vem e pula nas costas da gente. Às vezes ela quer beijar, e eu fiquei imaginando Jesus nessa idade. Devia ser coisa linda, né? A Maria está ali, daqui a pouco vem Jesus: mamãe, deixa eu dar um abraço e um beijo. E ela sabendo quem era aquela criança: mamãe, posso dormir no teu colo hoje? Porque Maria sabia o que estava acontecendo. Maria não estava ali dizendo: um dia um anjo disse que eu geraria aqui, e realmente eu fiquei grávida, agora não sei, tem uma criança aqui, não sei, não é filha de José, não sei de quem que é, como é que eu vou fazer, não sei, nem converso com ele. Não, Maria conhecia exatamente. Por isso o cristão não tem desculpa de andar errante, de andar fracassando, de andar tomando decisões erradas, porque o Espírito Santo traz conselho sobre as nossas vidas, e esse conselho é nos fazer entender o que é que Deus quer para a nossa vida. Esse Espírito também traz poder. Esse trazer poder aqui é a capacidade de realizar atos poderosos. A igreja tem usado pouco isto. A igreja está intimidada. Muitas vezes a igreja parece que se encontra acovardada, com medo de usar este poder que o Espírito traz sobre as nossas vidas. Esses dias eu falei aqui e repito de novo. Quando alguém chega e fala assim: estou com uma dor de dente que não aguento mais. Eu tenho um chá aqui que é tomar, é tiro e queda. A gente não fala: vem aqui que eu vou orar, e o Espírito Santo que está em mim me deu poder, eu vou orar e você vai ser curado. Meu casamento está ruim, estou quase me separando. Não, é assim mesmo, hoje em dia assim, larga mesmo. Não, vem aqui, eu vou orar por você.
E o Espírito Santo que está em mim, ele me capacitou para fazer coisas poderosas, atos poderosos. Eu vou orar, esse espírito vai ser repreendido, e o teu casamento será restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou sem emprego, eu estou desempregado, eu não consigo, vem aqui que eu vou orar e Deus vai abrir a porta do emprego. Atos poderosos. Eu lembro de Elias, eu lembro de Pedro. Os soldados chegaram para prender Elias lá. Elias, desce aí que nós vamos te prender, Elias. Agora é meu fim, agora acabou. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e seja consumido. Aconteceu. Não uma vez, não duas, 3 vezes. O outro que chegou, já chegou pianinho, calminho, dizendo: Elias, por favor, não manda cair fogo do céu, vamos conversar na boa. Atos poderosos. Pedro, às 3 horas da tarde, indo para orar, e está lá o coxo, me dá uma esmola. As pessoas falam: Pedro não tinha dinheiro. Pedro tinha dinheiro, irmãos. Pedro tinha dinheiro. Ele não quis dar o dinheiro, mas ele tinha dinheiro. Quando ele fala assim, não tenho prata nem ouro, ele fala assim: eu quero que você conheça uma coisa melhor do que prata e ouro. Eu quero que você, se eu te der uma moedinha aqui, se te der uma moeda de ouro, você, quem sabe, te sustenta aí uma semana. Depois você vai voltar para a mesma vida miserável. Mas eu quero mudar a tua vida. O prata e ouro é nesse sentido. Se eu te der dinheiro, daqui a pouco não vai valer mais nada na tua vida. Mas se eu te der algo que eu tenho aqui dentro de mim, se eu liberar atos poderosos que eu estou autorizado a realizar, a sua vida será mudada de uma vez por todas. E olhando, pegando na mão, diz: fica em pé, rapaz. Sai saltando. E aquele que era paralítico ficou curado imediatamente, instantaneamente, porque o Espírito nos traz poder para realizarmos atos poderosos. Sabe por que esta igreja não está cheia? Porque nós não temos anunciado que aqui acontecem coisas poderosas. Nós não temos mais coragem de chamar as pessoas: vai lá na minha igreja que a tua vida será mudada. Vai na minha igreja que a tua família vai ser restaurada. Vai na minha igreja que Deus vai libertar o teu esposo da bebida, das drogas. Vai na minha igreja, porque lá Deus vai abrir as portas financeiras e você vai mudar a sua vida financeira. Nós não temos mais anunciado o poder de Deus. A gente quer que as pessoas fiquem aí, que conheçam Deus que jeito. A Bíblia diz que uns recebem a Cristo por ouvir falar, mas outros recebem de ver. Com Jesus foi assim, com Pedro foi assim, com João foi assim, com Paulo foi assim. Muitos viam, com Filipe também foi assim. Muitos viram o que eles estavam realizando e criam. Nós temos que transformar a sociedade campo-larguense. Nós temos que transformar as famílias campo-larguenses. Nós precisamos anunciar que nós temos um Deus que é poderoso, que muda a vida, que muda a história. Tem tantas pessoas sofrendo. E às vezes o máximo que a gente faz é dar uma esmola no sinaleiro. O máximo que às vezes a gente faz é abrir o vidro e dar uma moedinha, uma nota de R$2 e deixar que a pessoa continue naquela vida. Nós não temos intercedidos por coisas poderosas. Eu, quando vejo uma ambulância, eu já falo: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que está dentro da ambulância, ou dessa pessoa que está precisando. Às vezes eu estou andando na rodovia e vejo um andarilho, eu falo: Senhor, salva esse andarilho, ó Deus, tira ele dessa vida. Mas na nossa cidade nós temos que anunciar que Deus é poderoso para mudar histórias. Elias, Pedro e o mesmo Espírito que estava sobre Elias, o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, é o Espírito que habita em nós. Então nós temos condição de realizar os mesmos atos poderosos. Colocar a mão sobre os enfermos e chamar para vir para a igreja.
Tem que chamar. Esses dias, encontrei uma pessoa reclamando, porque está doendo aqui, doendo ali, um médico diz que é isso, o médico diz que é outro, um outro quer fazer uma cirurgia, o outro diz que não vale fazer a cirurgia. Eu falei, se você for na minha igreja, você vai ser curado. Porque ele é conhecedor da palavra. Eu falei assim, eu não vou orar por você aqui, porque você conhece a palavra. Você vai ter que ir lá na igreja para demonstrar que você tem fé. Porque se eu orar por você aqui, você vai falar que a minha oração não vale nada, porque você não tem fé. Mas se você for lá na minha igreja, quando eu ver você entrando na porta, eu vou orar e você vai ser curado. Porque eu sei que daí você tem fé. Agora a pessoa que não conhece, ora lá mesmo na rua. Eu vou orar aqui, Jesus vai te mudar e vai lá para a minha igreja vai te abençoar. Minha igreja vai mudar a tua vida. Lá na minha igreja você vai ter uma história nova. É só assim que esse lugar ficará repleto de pessoas. Quando através da minha, não é do pastor só não, não é só dos presbíteros, é de cada um de nós. Este poder não é para os pastores, é para cada um de nós. Você pode orar pelo seu filho na sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu neto, pelo seu vizinho, tem poder de Deus na sua vida, para você fazer coisas extraordinárias. Dá conhecimento, aqui conhecimento é percepção. Enquanto o entendimento usa a razão, o conhecimento usa a percepção através dos sentidos. Eu estou sentindo de não ir, eu estou sentindo de não passar por aquela rua, eu estou sentindo de não falar, isso é percepção. E o Espírito Santo também nos dá isto. Eu vejo, sempre lembro disso na passagem de Paulo. Deus não revelou para Paulo que ia haver uma tempestade e o navio ia afundar. Paulo teve uma percepção. Ele disse, senhores, sinto que a navegação vai ser perigosa. Tanto de risco para o navio, da carga e das nossas vidas. Não foi visão, não foi revelação. Um anjo não desceu falar com ele, foi uma percepção. Ele percebeu que não era para sair com aquele navio. Ele percebeu que o navio era para ficar ancorado, para invernar naquele lugar. É para ficar todo inverno lá. Mas a Bíblia diz que o chefe ali, o centurião, dando mais ouvido ao capitão do navio, cuidado com quem você dá ouvido. Fulano é o capitão, Paulo é só um prisioneiro. Paulo dizendo, não sai, gente, não sai com esse navio. Às vezes Deus está usando alguém que tem uma percepção espiritual para te trazer um conselho, mas você tem dado ouvido a pessoas erradas. Depois não reclame dos danos da sua viagem. Quando eu falo viagem, que não é sair viajar, não. É a vida, a viagem da vida. Pastor, mas está tudo arrebentado. Para quem está dando ouvido? A voz que você decide acreditar e a voz que vai te conduzir para o seu futuro. Então Paulo disse, não vamos sair, senhores. Mas o capitão do exército lá, o centurião, falou, não, vamos, o capitão está mandando ir, o capitão do barco. Saíram e a gente sabe o estrago que foi. E para encerrarmos, o espírito que dá temor. Temor, Gustavo pregou esses dias aqui, temor é respeito e reverência e não medo. Tem muita pessoa que vem para a igreja de medo para ir para o inferno. Eu vou para a igreja de medo de ir para o inferno. Eu dou dízimo para não ir para o inferno. Eu oferto para não ir para o inferno. Isso é medo. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter temor. Respeito a Deus. Reverência a Deus. Então nós devemos saber que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. E nós devemos temer a sua santidade. Quando Moisés estava se aproximando da sarça ardente, Moisés tira a sandália dos pés, porque a minha santidade está envolvendo todo este lugar. Não era a terra que é santa, tem gente que vai lá, né, Jorge? Traz um pacotinho a terra de Israel, estou trazendo a terra santa. Não, era a presença de Deus naquele lugar que estava tornando aquela terra santa. Então não é a matéria, é Deus que fez a matéria.
Então, quando a gente entra aqui num culto desse, irmão, temos que ter reverência, respeito com a presença de Deus. Quando nós estamos em casa, nós devemos manter nosso respeito e a nossa reverência diante de Deus. É interessante que quando Jesus estava fazendo um dos seus milagres, que ele curou um paralítico, perdoou o pecado do paralítico e virou aquele rolo ali, né, com os religiosos da época, a Bíblia diz em Mateus 9,8, vendo isto, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nesse texto eu aprendo uma coisa: quando tem temor, existe glória. Quando tem temor, se eu tenho temor a Deus, o meu desejo constante é que Deus seja glorificado através da minha vida. Isto é temor. Não adianta falar que tem temor se as obras não condizem, se as ações, as atitudes não condizem. E vendo a multidão o milagre que Jesus havia feito, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus. Por isso um culto como esse não pode ser silencioso. Por isso que um culto como esse não pode ter rostos tristes, cansados, abatidos. Porque se existe temor, existe um impulso em glorificar a Deus. Aquele que tem temor no coração não consegue ficar sem glorificar a Deus. Aqueles que ficam, é o que não tem temor, que não respeita a presença de Deus, que não conhece a presença de Deus, que não tem a sensibilidade de sentir a presença de Deus, que não tem o Espírito de Deus, porque aonde existe temor, Deus é glorificado. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento. Você pode viver estas obras extraordinárias em sua vida. Estas coisas que eu falei,